Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre mais uma fala patética de um deputado bolsominion, né? Que é o tal do Gustavo Gayer, que já falou um monte de asneira em várias situações aí e essa é apenas mais uma na qual ele fala sobre o QI, né, dos africanos, o QI dos brasileiros e o QI do que ele chama lá de macacos, né? Enfim, que são os chimpanzés, são os outros macacos. A gente já fez vídeo sobre isso aqui na época lá da fala bizarra de um outro bolsominion, que é o Magno Malta, né? Então, enfim, a gente vai comentar essa fala aqui do Gustavo Gayer, vou deixar o link para vocês aqui com a fala dele, tá? E vamos fazer também um comentário crítico aqui sobre o teste de QI, certo? E aí, para um próximo vídeo, que eu vou fazer de repente para amanhã ou para o final de semana, né, ou melhor, para o domingo, né, a gente fala sobre a questão dos superdotados, né, que também é um tema bem interessante ligado a essa questão e, enfim, ajuda também a esclarecer alguns pontos e ampliar essa visão aí sobre esse tema, tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer esses dois vídeos seguidos, porque tem a questão da inelegibilidade do Bolsonaro, que vai sair hoje, né? Faltam 3 votos, parece lá, e ele precisa só de um, né, para ficar inelegível. Então, se acontecer isso, a gente faz um vídeo aqui para falar a respeito disso, e aí deixa o vídeo dos superdotados para depois. Mas, enfim, né? Então hoje a gente vai falar sobre a fala do Gustavo Gayer, tá? Ele estava participando de um podcast lá, né? Eu não pesquisei nem qual é o podcast, porque achei meio tosco ali o negócio, e o mais importante foi escutar o que ele diz e fazer aqui os contrapontos necessários, né? Antes ainda de falar do que ele diz, vale dizer que já houve aqui várias movimentações de denúncias contra ele, né? O ministro dos Direitos Humanos, o filósofo negro Silvio de Almeida, acionou, né, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e a Câmara dos Deputados contra o Gustavo Gayer, né? Por racismo, enfim, né, uma série de coisas ali. E a gente vai ver o quanto que realmente ele foi racista e também estúpido, né, nas ponderações dele, tá? Aliás, não dá nem para chamar de ponderações, né, porque o que ele falou foi um monte de asneira e o contrário da ponderação, né? Mas enfim, a deputada federal Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, acionou o Conselho de Ética da Câmara contra ele também, tá? E a Advocacia Geral da União determinou o estudo de medidas jurídicas contra o deputado Gustavo Gayer, tá? Então, pessoal, vamos começar aqui pela fala dele, porque a gente vai analisar a fala dele, eu vou deixar também um link para vocês aqui com um artigo do site do Drauzio Varela falando sobre essa questão de QI, tá? Um artigo bem legal ali que o site explica bem esse tema, né? Esse conceito, e eu vou também dar uns detalhes aqui para vocês sobre isso. E deixar também umas referências bibliográficas aqui, como a gente sempre faz, tá bom? Então vamos lá para a fala do Gustavo Gayer, né? Vamos começar aqui falando da fala dele, certo? Ele começa, né, esse trecho que eu vou dizer, que eu vou deixar para vocês aqui, que eu vou analisar aqui com vocês, ele começa dizendo o seguinte, ó: o exército americano não aceita QI abaixo de 80. Aí ele explica, né? Por quê? Porque essa pessoa que tem QI abaixo de 80 não consegue entender comandos básicos, né? E aí ele dá um exemplo, né? O comando básico que ele está pensando ali, ligado ao exército, obviamente, né? É esse aqui. Ele diz: a pessoa segura uma arma e não sabe o lado que sai o projétil, né? E aí tem um monte de coisa interessante para falar disso, né? Primeiro, assim, a gente já falou, a gente fez um vídeo aqui sobre o Augusto Cury, né? O Augusto Cury, que é um sujeito que decidiu falar sobre esse assunto de inteligência e tudo mais, ele escreveu um livro chamado Código da Inteligência, né? Porque para esse tipo de pessoa, a inteligência é algo que é mapeável e enfim, circunscrita ou passível de ser circunscrita num código, né? Isso já é uma premissa completamente equivocada sobre o que é inteligência, né? Ou, se a gente for realmente, né, mais amplo, aqui no final do vídeo a gente vai ver que esse conceito é muito vasto, né?
mas uma inteligência, né, complexa, vamos dizer assim, né? Porque inteligências complexas não cabem em código, pelo contrário, a inteligência complexa, uma das características da inteligência complexa é a de que ela funciona fora desses códigos, né, rotulados, enfim, e já circunscritos aí. Pelo contrário, a inteligência complexa está buscando outras coisas que estão fora dos códigos, né? É uma das características dela. Enfim, e aí o exército invariavelmente busca nessas pessoas que ele está citando, né, que são, enfim, os soldados ali, né, as pessoas que estão trabalhando naquela prática de campo, buscam um comportamento completamente diferente disso. Pelo contrário, buscam pessoas que são radicalmente obedientes e disciplinadas na sua obediência e invariavelmente que sentem prazer em obedecer, né? Então, assim, o exército não, nessa faixa aí, porque você tem no exército, obviamente, ali uma inteligência militar que está ali pensando estratégias, né? Que está pensando, né, esses mecanismos aí de espionagem, ao mesmo tempo de furar certos bloqueios ali do inimigo e tudo mais. É uma outra esfera, mas essa de apontar a arma, de segurar ali, porque ele está citando, né, essa gente gosta de obedecer. Então, assim, pelo contrário, ele diz que não conseguem compreender, não conseguem entender comandos básicos. Ao contrário, o militar padrão básico é aquele que gosta de comandos básicos. Ele funciona nesse registro, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, e aí, quer dizer, né, para finalizar, essa coisa de excessivamente disciplinada, que é o exército, incomoda profundamente pessoas inteligentes. Profundamente, assim, as pessoas que têm uma inteligência mais ampla ou mais, né, borbulhante ali, mais, né, dinâmica, não conseguem viver bem com isso, né? Então o raciocínio dele é estúpido, né? Mas vamos lá, ele continua, né? Ele dá esse exemplo, quer dizer, ainda nesse exemplo dele, da pessoa que segura lá, que não sabe segurar uma arma, né? Que segura uma arma, não sabe para onde sai a bala, né? Tem que ser, né? Ele não está falando de alguém com QI médio, ele está falando, né, de um estúpido completo. E aí a gente pega aqui alguns exemplos, né? O Bolsonaro, por exemplo, deu entrevista dizendo que foi enganado pelo Paulo Guedes, ele descobriu só 4 anos e meio depois, né? Quer dizer, ele segurou o revólver e não sabia para onde estava apontando, né? Aliás, estrito senso, roubaram lá um revólver dele num assalto aí, que quase que ele se ferra, né? Então, assim, sabe? E aí um outro exemplo, a gente deu aqui um outro exemplo na questão do concurseiro bolsominion. O concurseiro bolsominion é um sujeito que segura a arma e não sabe onde sai a bala. A arma dele o que é, né? É o concurso público. Ele quer passar no concurso público, né? Agora, e aí ele vai e vota no Bolsonaro, quer dizer, ele está atirando pro lado, né, para ele, contra ele mesmo, né? Enfim, então já tem 2 exemplos aqui dentro do bolsonarismo desse tipo de, né, estupidez que o tal do Gustavo Gayer quer setorizar numa pessoa ali que não sabe segurar uma arma. Mas aí vamos continuar com os argumentos dele, olha só, né? Aí ele diz, o Brasil está com a média de QI, né, de 85. A gente vai ver aqui que o QI, né, o QI médio ele é entre 85 e 115. Né? Então, se o sujeito está com 85 na média, ele está dentro da inteligência média. Ele não é um burro, né? Não é um ignorante, um estúpido. Né? Então, isso também não procede. Né? Aí ele continua, quem está acima desses 85 da média brasileira são aqueles que têm acesso à educação particular. Isso é uma outra estupidez, porque muita gente que tem acesso à educação particular, vale dizer talvez até que, né, uma grande maioria aí votou no Bolsonaro, que é esse estúpido que 4 anos e meio depois disse que foi enganado pelo Paulo Guedes. Né? Então, a educação particular necessariamente gera uma inteligência que possa ser dita acima da média? Não necessariamente. Aí ele continua dizendo que, né, aqueles que têm poder aquisitivo, dinheiro também não compra inteligência. Né? A gente escuta o tempo todo bobagem dita por gente com dinheiro. Né?
esse juiz Moro mesmo, né, é um estúpido e tem muito dinheiro, né, ganhava muito bem como juiz federal, enfim, né, é um exemplo, se você escuta ele falar, é um nécio, né, um péssimo juiz, inclusive, né, em todos os aspectos ali, é um sujeito que, né, não inspira uma perspectiva de inteligência. E aí ele finaliza com a alimentação. A alimentação é uma condição básica para você desenvolver inteligência, mas a alimentação em si não é também uma referência para você dizer que a pessoa é inteligente, porque tem né, esses ricos aí que falam bobagem, né, se alimentam muito bem, né? Então, enfim, um monte de asneira que esse sujeito falou, mas vamos continuar, porque tem mais, né? Ele diz assim: o Brasil está hoje emborrecido. E eu não falo como se fosse uma ofensa, porque são vítimas de uma ideologia, né? E aí a gente já chega no ponto-chave do que ele vai dizer, porque é óbvio que ele vai dizer, ele vai citar quem? O PT, né? Óbvio. E o PT, né? Aí ele diz, e aí o apresentador do programa vira e diz, ó, o QI na África é 72, né? E aí a gente vai ver o absurdo disso, né? Porque aí ele diz, né? E eles falam do QI do macaco, o QI do macaco é 90, né? E a gente vai ver também que isso é uma bizarrice completa, né? Mas vamos lá. E aí o Gustavo Gaia finaliza dizendo, ó, aí você vai ver na África, né? Quase todos os países são ditadores, quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Parênteses, isso é uma mentira. Tem vários países na África que têm eleições, né? Que são, alguns realmente você vê que são ditadores, mas ditadura tem, né? Enfim, o Hitler e o Mussolini foram ditadores na Europa, né? E o Hitler na Alemanha, que era, né, que é uma das culturas mais, né, com toda aquela história de música clássica ali no século XIX, grandes nomes da filosofia, o próprio Marx, Nietzsche, enfim, né? E a Alemanha não escapou de gerar um Hitler que enganou multidões ali, né? Então, enfim, isso aí também não é um argumento que se sustente, inclusive, repito, pelo fato de que hoje você olha para a África, lá tem vários países com eleição. Você pode questionar que, né, o projeto político ali é ruim, que não resolveu ainda uma série de problemas, tudo bem, mas democracia, estrito senso, com eleição, existe na maioria da África. É mais uma idiotice dele e idiotice racista, né? Porque parte de um pressuposto que o africano ele é um ser, né, inferior em termos de democracia. E estrito senso não é. Inclusive, a missão, há que se dizer o seguinte, o Bolsonaro não foi eleito na África, né? Ele foi eleito no Brasil, né? Então, quer dizer, né, há que se questionar isso aí também, né? Quem é, né? Que parâmetro de inteligência a gente pode utilizar para poder representar isso, né? Repito aqui, faço um parêntese dentro do parêntese, não significa que todo mundo que votou no Bolsonaro seja uma pessoa ruim, seja uma pessoa, né, um fascista, ou alguém violento ou racista, né? Muita gente foi de ingênuo, né? Mas a verdade é que a ingenuidade ela é um índice de ausência de inteligência, né? Mesmo que involuntária ali, a pessoa não fez por mal, tudo mais, mas enfim, né? Não pensou com a devida profundidade, né? E aí ele continua para finalizar aqui, né? E a gente passar para os livros, tá? E para a questão do QI, ele continua dizendo, ó, porque para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Como se ele entendesse isso, né? Ele é bolsonarista, né? Então, enfim, né? E aí ele continua, tentaram fazer democracia na África várias vezes, o que acontece? Um ditador toma conta de tudo e o povo aplaude. Mentira, né? Hoje a gente sabe que, eu acabei de falar aqui, tem vários países na África que tem eleições, né? E aí ele finaliza fazendo a referência ao PT, não esquece o Lula, o PT, tudo é culpa do PT, né? Ele diz, ó, o Brasil tá desse jeito, ele quer dizer, né? Ele acha, na estupidez ou na mediocridade dele, ou enfim, né? Na tentativa dele de criar uma lógica ali completamente falsa, que o PT é uma ditadura. O PT foi eleito em eleições, né?
E o Bolsonaro está sendo agora, né, transformado em alguém inelegível porque botou em questão isso aí. Então esse sujeito deve também responder por isso, né? E aí ele finaliza, ó, o Lula chegou na presidência, o povo burro aplaudindo, né? E aí picanha, cerveja, etc. Quer dizer, um imbecil completo, né? Porque no fundo a gente fez aqui várias reflexões, comparações econômicas entre o Lula e o Bolsonaro, né? Bolsonaro destruiu a economia brasileira e ele continua apoiando o Bolsonaro até hoje. Então quem é o burro, né, da história, né? Tem que ver isso aí. Enfim, então, né, essa é a questão aqui. E aí tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar aqui. Vamos falar então da questão do QI, né? Porque ele fala do QI e depois a gente fala de outros assuntos aqui. Se não der tempo eu faço mais vídeo, porque tem muita coisa legal para falar aqui, né? Você vê que a gente pega aí de uma idiotice dessa, a gente pega várias coisas bacanas para refletir a respeito, né? E aí tem o conceito de inteligência, né? Eu vou deixar o link para vocês aqui do texto do Lucas Gabriel Marins, do site do Drauzio Varela, tá? E ele traz várias coisas interessantes para a gente aqui, certo? Ele diz, tá? Os testes de QI são eficazes e amplamente utilizados, mas não devem ser usados de forma isolada para medir a inteligência de uma pessoa. Isso já é um ponto importante a ponderar, porque esses, né, os dois ficam ali falando de QI de macaco, QI de africano e tudo mais, e a gente vai ver aqui que o QI, esse conceito de QI que eles utilizam é um conceito antigo, não que seja, né, o Drauzio Varela fala aqui, né, os testes são eficazes e amplamente utilizados. Eles têm enfim, eles apontam para um aspecto importante da questão, né, que é uma inteligência lógico-matemática, uma capacidade de memorizar rápido certas coisas, de resolver alguns problemas ali lógicos, matemáticos, estrito senso, complexos, né? Mas isso não é tudo, isso não resume a questão e tem outros detalhes aqui que a gente vai vendo, tá, ao longo do texto. E aí ele diz, né, que o QI mede a capacidade intelectual de uma pessoa e ele ajuda na aprendizagem e, porém, né, ele já serviu a eugenistas e racistas como Gustavo Gayer, né, que está ali repetindo um discursinho do início do século XX, né, daquela eugenia de que, enfim, a gente vai ver, ó, né, que no início do século XX teve projetos ali, eugenistas, baseados no QI também, né? Mas vamos continuar que a gente vai chegar lá. E aí os superdotados, né, que existem de fato, né, pessoas com capacidade de QI acima de 135, né, se não me engano aqui, depois eu vou conferir aqui, tá? Mas enfim, que são os superdotados que a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Aqui vai falar um pouquinho sobre isso. E aí o primeiro modelo de QI surgiu em 1905 com dois psicólogos franceses, o Alfred Binet e o Théodore Simon, e depois ele foi ainda ampliado, incrementado por outro psicólogo, Louis Terman, tá? E aí depois surgiu uma outra versão em meados da década de 50 nos Estados Unidos por David Wechsler, tá? Que é utilizado até hoje, e esses testes avaliam capacidade verbal, memória de trabalho, raciocínio perceptivo, velocidade de processamento. Enfim, é interessante ponderar um detalhezinho aqui, que esses testes nasceram nesses ramos de psicologia, né, nesses ramos psi, e isso já tem um viés, né, porque esses ramos, eles invariavelmente trabalham com nosografia, né, ou seja, eles ficam buscando problema, doença, mas problema não no sentido positivo, né, eles ficam buscando doença, né, dificuldades de se adaptar aos padrões, enfim. E aí as classificações que eles geram são impregnadas desse moralismo nosopático, que eu gosto de chamar, né? Que é isso, é ficar vendo doença em tudo, né? Inclusive os superdotados, né, que a gente vai ver no próximo vídeo do canal aqui, invariavelmente são taxados ali de, né, tem dificuldade de atenção, ou enfim, tem outras coisas que eu anotei aqui também que geralmente são conectadas com esse tipo de comportamento, porque tem uma dificuldade de se adaptar a certos padrões, né? Então, o fato do teste de QI ter surgido nessas ciências psi já é um viés, já é um problema a um olhar filosófico que você olha, né,
o Foucault, né, tem vários trabalhos interessantes apontando para essas ditaduras epistemológicas, essas ditaduras discursivas que ficam de cima para baixo, roteirizando ali um receituário do que deve acontecer em certo tipo de comportamento e, enfim, todos os sistemas de controle que nascem disso e, junto desses sistemas de controle, toda a estupidez, né? Os rótulos, preconceito, ingenuidade, enfim, problemas de percepção de certas complexidades e tudo mais, tá? Então, o fato de ter nascido nas ciências psi já é um problema desses testes de QI, ainda que eles apresentem várias referências importantes do que está acontecendo ali, né? E aí você tem entre 85 e 115 a inteligência média, certo? Menos de 85 é uma baixa inteligência, né? E mais do que 115 são superdotados. E aí você tem ali, né, vai, enfim, até 170, talvez até mais que isso. Certo, pessoal? E aí, para continuar, né, o Alessandro Soaduto, ele diz o seguinte: isoladamente, a inteligência é um preditor modesto do desempenho geral da pessoa, né? E a gente vai ver que isso é um fato, né? Existem outros fatores fora disso, autonomia de atividades cotidianas, higiene, organização, etc, né? Também existe um certo moralismo nisso aí, né? Se alguém olhar, por exemplo, a pia aqui de casa, vai dizer, pô, esse cara não tem a menor organização, enfim, né? E está arriscado a dizer que eu tenho algum tipo de questão aí, né? Então tem que tomar cuidado com essa gente, porque o moralismo ali, né, é borbulhante, né? Mas enfim, os testes podem durar de 30 minutos a 3 horas, tá? E aí, então existe isso, né? Existe o conceito antigo. Se não der tempo de falar tudo no vídeo de hoje, a gente fala mais, né? A gente faz mais aqui um vídeo, de repente mais 2 sobre isso, tá? Então existe um conceito antigo de inteligência que tem essas características aqui, né? Do raciocínio lógico matemático e tal. E aí tem a capacidade de pensar racionalmente, que é uma ideia ambivalente também, né? Memorizar informações, se adaptar, lidar com as circunstâncias e o ambiente, pensar de forma global, formar conceitos, planejar e resolver problemas, utilizar a linguagem, etc. A questão é que quando você olha para a realidade de forma mais ampla, você percebe uma série de questões com isso aí. Quem viu o filme aqui, Uma Mente Brilhante, né, que é a história do John Nash, que é um matemático que ganhou o prêmio Nobel, né, você percebia nitidamente que ele tinha uma capacidade lógico-matemática gigantesca. O cara ganhou o prêmio Nobel, né? Só isso. Mas ele no trato cotidiano, né? Ele, por exemplo, ele tem uma conversa no filme dele com uma mulher lá, que ele vai dar uma azarada na mulher e fala uma bobagem lá, porque ele não tinha essa capacidade de medir ali, que ele não pode, né? Enfim, ele quer levar a mulher para a cama, ele não pode dizer isso, né? Só vão para a cama comigo porque, né? Ele tomou um tapa na cara. Então, assim, a capacidade dele ali de jogar com aquela situação cotidiana era muito ruim, né? Ele não tinha menor traquejo para isso, mas era um gênio da matemática, né? Então, enfim, isso mostra que essas características, né? Porque é que está aqui, né? Se adaptar, lidar com as circunstâncias. Ele não sabia lidar com essa circunstância e nenhum ser humano sabe lidar com todas as circunstâncias. Essa é a história, né? E vai ter, e às vezes a mesma circunstância que você tem de vida, se você está muito bem, está com a graninha no bolso, né, está com a tua vida tranquila, ninguém te perturbando, você lida muito bem. Se a mesma situação acontece, né, você sem grana, desempregado, ferrado, com alguém te enchendo o saco, você às vezes fica nervoso, lida de uma outra forma, né? Então, lidar com as circunstâncias é muito vago, né? Mas o teste de QI, ele representa isso, essa capacidade de pensar racionalmente, memorizar informações e se adaptar e tal. E aí tem essa coisa de pensar de forma global, formar conceitos, né? E usar a linguagem, tá? Então, pessoal, e aí essa questão da linguagem também é muito curiosa, né? Porque eu vi um vídeo aqui que o cara fala da questão dos poliglotas, né? Pessoa que está desde criança acostumada a falar várias línguas. E isso é uma forma de estimular a inteligência. Agora, a pessoa pode crescer também alguém que trata essas linguagens, né, vastas, ali, várias, que ele aprendeu de forma meramente utilitária.
Então o cara aprende ali aquela coisa feijão com arroz para falar, se visitar a França, ele sabe falar o francês básico, sabe chegar no restaurante, pedir as coisas, sabe pedir, né, conversar com um guia turístico. Mas isso é uma coisa, você ter um trato complexo com a linguagem é completamente diferente disso, né? É um raciocínio mais filosófico, mais poético, ele mais amplo, mais profundo, né? Enfim, e aí um novo conceito surgiu em 1983, que são as inteligências múltiplas do Howard Gardner, e ele diz que são 8, né? E aí vamos ver se vai dar tempo aqui de falar, mas enfim, vamos lá. Tem a espacial, né, que tem a ver com mapear o espaço, tamanho, proporção e tal, né? Ele dá o exemplo dos pilotos de avião. Tem a inteligência musical, né, que fala de sensibilidade à música, cantar, tocar instrumentos, compor e tal, né? Uma inteligência linguística que fala sobre os usos verbais das palavras e tudo mais, que são os poetas, escritores. Uma inteligência lógico-matemática, né, que é a lógica, problemas de matemática e tal, cientistas geralmente são assim, o John Nash é um exemplo, né? A inteligência interpessoal, que é a inteligência social de interagir com os outros, né? Que na verdade o John Nash não tinha praticamente nenhuma, né? Tem um outro exemplo também de alguém que não tinha essa inteligência, né? Que é no filme O Jogo da Imitação, né, que eu esqueci agora o personagem, qual é a figura que está representada ali, mas depois eu trago para vocês no vídeo seguinte aqui. E aí, enfim, eles dão um exemplo dos psicólogos como alguém que tem inteligência interpessoal. Eu não sei não, mas enfim. Bom, né? E ao mesmo tempo, né, eu conheço também pessoas que não têm nenhum interesse em raciocínio lógico matemático, mas são gênios do trato ali do social. Meu amigo Tatinho aqui, grande abraço para ele, é um cara que, pô, todo mundo gosta dele, piadista e tal, e com os problemas que ele tem lá, que eu também tenho, todo mundo tem, mas ele tá ali, ele tem essa inteligência aqui interpessoal, que é enfim, de trocar ideia com todo mundo ali e tal, desenrolar, e isso é um tipo de inteligência que o John Nash não tinha, né? Então, se tivesse um prêmio Nobel de inteligência interpessoal, o Tatinho era forte candidato aí, né? Mas enfim. E aí a inteligência naturalista, que é o trato com a fauna e a flora, né? Eu tive uma aluna também, Mariana, que foi minha aluna no colégio, que era nitidamente, desde o colégio, ela já tinha essa inteligência de prestar atenção nessas coisas. Hoje é bióloga, né? Enfim. Então é um tipo de inteligência também aqui, né? Eu mesmo gostava muito disso quando era criança também, fiz um ano de biologia, mas aí viram, você tá mais para filósofo aí do que para biólogo, entendeu? Então aí eu abandonei a biologia. E aí tem a inteligência intrapessoal, tá? Que é perceber os próprios sentimentos e as vontades. Isso aqui então é um negócio extremamente difícil de medir, né? Porque, enfim, a gente oscila o tempo todo nisso aí na vida e não dá para, né, criar um conceito sobre isso. E finalmente a inteligência corporal, que é usar o corpo para resolver problemas ou criar produtos, né? Ele fala dos dançarinos e eu também cito os esportistas, né, e tal, que também tem uma inteligência ligada a isso. Agora, eu senti falta de uma inteligência filosófica aqui que ele não cita, né? E ao mesmo tempo vale dizer que essas inteligências são também muito... todo mundo tem pelo menos uma, ou duas, ou três, ou enfim, às vezes até mais dessas inteligências. Então, isso também é uma questão, né, para se ponderar, porque esse conceito de inteligências múltiplas ele é muito mais interessante do que o QI, que o Gustavo Gaia e o outro retardado lá que está conversando com ele ficam vomitando ali besteira sobre isso. Beleza, pessoal? Então, paramos aqui na questão, né, das inteligências múltiplas. No próximo vídeo eu vou falar sobre a inteligência emocional do Daniel Goleman, tá? E falar também sobre essa questão que eles trouxeram aí de QI de macaco. Isso aí também tem um monte de problemas aí nisso aí, tá? Para a gente fazer então mais um vídeo sobre isso e depois finalizar falando dos superdotados, beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tamo junto. Fui.